Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional. E hoje vamos falar sobre atos unilaterais dos Estados-países e organismos internacionais, tá? A Organização Mundial do Comércio, a OMC, G20, Organização Mundial da Saúde, OMS, Regulamento Sanitário e Codificação de Doenças Internacionais na esfera aí, obviamente, mundiais. Então, dando continuidade aí às fontes do direito internacional público, porque atos unilaterais e organismos internacionais fazem parte aí de fontes do direito internacional público, ok? Então, começando, falar do Estatuto da Corte de Haia, 1945, nós temos lá que prevê as fontes do direito internacional público. A aula passada falamos dos tratados internacionais, convenções internacionais. Também tem previsão de costume, princípios gerais de direito, decisões judiciais, jurisprudência e doutrina. Tá? Mas hoje nós vamos falar dos atos unilaterais dos Estados, países e decisões de organizações internacionais, OIT, OMS, OMC, OMS, FAO. Então, primeiramente os atos unilaterais. Então, um Estado-membro ele decide criar um ato unilateral aonde ele vai atingir outros Estados-membros. Então, esse ato unilateral passa a ser uma fonte de direito internacional público. Por exemplo, o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. É uma manifestação de vontade de um sujeito internacional, Estados Unidos, com relação ao caso que envolve Cuba. Também tivemos aí um ato unilateral recente entre os Estados Unidos e o México, que foi a criação do muro face dos problemas de migração dos mexicanos e de outras nacionalidades ali na fronteira com os Estados Unidos. Então também é um ato unilateral americano, onde não permite a migração ilegal de forma correta. A questão, só o muro é que ficou toda a mídia em cima desse muro, porque lembrou o muro de Berlim, que caiu em 1989. Mas, de qualquer forma, é um ato unilateral. Organizações internacionais, temos aí uma previsão de todas as organizações internacionais que existem no mundo. Temos a ONU, temos lá as questões da ONU, e aí a ONU, criada em 1948, temos os organismos internacionais que são braços técnicos jurídicos. O primeiro braço jurídico técnico que nós temos aí na relação das organizações internacionais, que são fontes de direito internacional público, uma das primeiras é a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Administração e Agricultura. Sua sede é em Roma, na Itália, e o Brasil tem um chefe lá, um representante. Foi fundado em 1945 e o chefe é brasileiro, inclusive da FAO. Então, fundado em 1945 a FAO. Aí temos, por exemplo, também outras organizações internacionais famosas, como a OIT, que tem sua sede em Genebra, na Suíça. A sua fundação foi em 1919, antes da ONU, mas que foi ratificada pela Carta da ONU em 1946, segundo aí a tabela que vocês estão vendo. A tabela de organizações internacionais. Temos também a questão do Banco Mundial, que tem sua sede em Washington, existe desde 1945. Temos a Organização Mundial do Turismo, com sua sede em Madrid, existe desde 1974. Temos aí as questões que envolvem a OMS, que está na mídia, todo dia ouvimos falar da Organização Mundial da Saúde, sua sede aí na Suíça, e lá existe desde 1948 também. E ainda temos outras organizações internacionais importantes, aí, como, por exemplo, a Organização Meteorológica Mundial, que existe desde 1950, o Fundo Monetário Internacional, com sede também nos Estados Unidos, em Washington, que existe desde 1945, e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que também existe no mundo, e que vamos falar na aula de hoje, sobre a OMC e a OMS, a Organização Mundial do Comércio, e depois a Organização Mundial da Saúde. Então, são organizações internacionais importantes aí para o contexto atual. Então, fala primeiro da Organização Mundial do Comércio, uma organização que foi criada para supervisionar e liberalizar o comércio internacional. Foi criada aí, surgiu em 1995, oficialmente, há 25 anos atrás, de acordo, conforme o acordo de Marrakech. Então, lá substituiu os acordos gerais de tarifa e comércio, que eram as normas GATT. Aí surgiu a OMC. Então, as normas GATT começaram em 1947
e foram substituídos pelas normas da OMC em 1995. Regulamenta o comércio internacional entre os países membros da OMC, resoluções de conflito, questões aí que envolvem o comércio internacional entre os países, Estados-países. Então aí nós temos aí a fundação, em 1995, a sua sede também é na Suíça, em Genebra, tem 159 países membros até o ano 2013, tá? E existem os países membros no mapa aí em verde, né? Todo o continente latino-americano, continente asiático, África, Austrália. Tem os membros representados em conjunto pela União Europeia e tem países observadores e países não membros. Então também na OMC tem países que não pertencem à Organização Mundial do Comércio, né? Ali, por exemplo, o Kuwait, tá? E a Coreia do Norte não pertence à OMC. E Cuba, né? Mais um país que não pertence à OMC. E tem os países observadores. Então, a maioria dos países do Oriente Médio, né, ali são observadores, também são países convidados, mas não são membros da OMC. Então, países ali da África também são países convidados que vão poder participar como observadores. Parte ali do Líbano até o Iraque, tudo observadores, e não são membros representados, né? Tem o grupo G20, né? G20 são os 20 países mais importantes com relação às finanças, que são formados pela Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha e Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia e Arábia Saudita, e África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia. Então, são os países e a comunidade, né, europeia que formam o G20 no mundo, que representa 90% do PIB mundial e 80% do comércio mundial juntos, ok? Então, aí existem normas internacionais não vinculativas, né, que são as soft law, e as vinculativas, que são instrumentos jurídicos, que são acordos comerciais que têm validade a partir da ratificação por meio de decreto nos territórios nacionais. Então, temos aí as questões que envolvem a Organização Mundial do Comércio e o G20 e acordos que envolvem o G20 e outros países também, acordos multilaterais, né, dentro dessa OMC. Então, a Organização Mundial do Comércio, existem os representantes, né? Geralmente os representantes se dão na figura do presidente ou do ministro da Fazenda, ou na pessoa do presidente do Banco Central. Então, no governo anterior, né, antes do atual, o presidente era o Michel Temer, o ministro da Fazenda era o Henrique Meirelles e o presidente do Banco Central era o Jan Goldknecht, né? Então, nós temos aí estes que eram no governo anterior ao atual, os representantes na OMC. Então, sempre o presidente, o ministro, né, da Fazenda, ministro da Economia, né, no caso agora é o Paulo Guedes, né, e o presidente do Banco Central. Tá? A Organização Mundial da Saúde, outra organização mundial importante, está na mídia, né, tem aí o presidente, o etíope Tedros Adhanom, né, atual, né, aparece na mídia bastante atualmente, em virtude da pandemia, e a OMS tem suas origens após a Segunda Guerra Mundial, né, aí tem uma questão que foi criado um comitê de higiene após a Primeira Guerra Mundial, né, a sua origem é ainda nas guerras do século XIX, aí após a Primeira Guerra Mundial foi criado os comitês de higiene, e aí nós temos a definição de saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade. Esse é o conceito de saúde, definido pela OMS. O Brasil tem participação fundamental na história da OMS, porque foi um dos fundadores, e que proporam a criação da OMS. Então, os textos da OMS têm aí muita influência do Brasil, lá em 1948, quando foi criada, em 7 de abril. Tá? Então, o Brasil e a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, desenvolvem intensa cooperação técnica científica voltada à prevenção da saúde e o bem-estar de todos. A OMS já teve vários objetivos que foram alcançados, alguns estão a caminho, né, erradicação de algumas doenças, né. Então, a OMS ela trabalha essa questão específica, né? Então, por exemplo, depois de mais de 2 décadas de luta contra a varíola, a OMS declarou em 1980
que a varíola tinha sido erradicada. Então, foi a primeira doença na história a ser erradicada pelo esforço humano, foi a varíola. Então, a OMS tem sempre um objetivo, né? Trabalhar na erradicação de doenças, né? A polio, por exemplo, está a caminho à erradicação, ainda não se tem, né? Quem sabe nos próximos anos, conforme aí questões que a própria OMS está trabalhando, por meio de pessoas técnicas que formam a OMS. Né? As pessoas são pessoas médicas, pessoas da área médica que formam a OMS, estudos empíricos e científicos médicos. Né? Então, o trabalho é esse. Né? Trabalhar, coordenar esforços internacionais para controlar surtos, como doenças aí como a Covid-19, influenza, malária, tuberculose, doenças que a OMS tem programas de prevenção e recomendações. Recomendações são instrumentos não vinculativos, norma soft law. Então, as recomendações devem ser seguidas, mas não são leis, porque a OMS não tem esse poder de polícia. Ela cria normas de recomendação. Fora as normas de recomendação, tem o Regulamento Sanitário Internacional, né? E tem ainda a Codificação Internacional de Doenças. Aí essas valem como norma vinculativa, são lei. Tá? Então, o Regulamento Sanitário Internacional e o Código Internacional de Doenças, CID, são normas vinculativas, são hard law. Mas as recomendações são soft law, são normas baseadas nas recomendações da OMS que o país vai obedecer porque assinou, né, a sua ratificação ao texto da OMS. Mas não é uma lei. Então é preciso o país fazer uma legislação com base na recomendação da OMS. Tá? Dia 7 de abril é o dia que comemora o Dia da Saúde, Dia Mundial da Saúde. Prevenções, campanhas de saúde é o dia 7 de abril. Né? Comitê de especialistas da OMS trabalha na padronização biológica, existem comitês especialistas para hanseníase e agora, mais recentemente, para a Covid-19. Então, sempre questões aí que envolvem comitês fazem parte da Organização Mundial da Saúde. A OMS tem pesquisas em áreas sobre doenças transmissíveis, pesquisas atualmente que estão na rede RINARE e pesquisas com relação mais recente à influenza e ao Covid-19 atualmente. A OMS é composta por 194 Estados-membros e desses 194 nós temos 2 Estados não membros da ONU que formam também a OMS, que é o Niue e a Ilhas Cook. Então, são 136 Estados-membros da OMS. No total, 194 da ONU e 2 que são inclusos à OMS, que não estão na ONU, que é o Niue e a Ilhas Cook. Existem os membros associados, né? Porto Rico, Tokelau, outros membros, né? E tem os membros observadores, como a Palestina, o Vaticano, Taiwan. Tá? Então, a Assembleia elege 34 membros da direção executiva, no mandato de 3 anos, e o diretor-geral tem um mandato de 5 anos, o etíope atual. Né? Tem lá os objetivos, a função da OMS, né? Temos a Constituição da Organização Mundial da Saúde, que é de 1946, o texto é muito importante, que é uma norma soft law, né? É uma recomendação. Temos o regulamento sanitário, né? Que vale perante os 196 países como um instrumento jurídico, é uma lei internacional, que é o RSI, Regulamento Sanitário Internacional, passou a ter vigência no Brasil em 2009, com o Decreto Legislativo 395/2009, tá? O Regulamento Sanitário Internacional tem vigência no Brasil desde 2009, 11 anos. E temos a CID-10, né, para encerrar aí a nossa aula, que é a Classificação Internacional de Doenças, o Código de Doenças Internacional. É o 10, porque é o 10º que foi feito na história, desde 1895. É o 10º Código CID, né, de Classificação Internacional de Doenças, que pelas letras você tem os números que representam as doenças. Por exemplo, né, a doença da varíola, que é o B03, e outras doenças como artrite, né, artrose. Então, você tem lá os M's, né, tem até o M32, que fala do lúpus. Então, nós temos aí os códigos que são colocados nos atestados médicos, que muitas vezes as pessoas acabam não percebendo, mas tem lá o Código de Internacional de Doença no atestado médico, que é baseado numa norma internacional da OMS. Tá? Então, sem poder de polícia, a OMS comanda a resposta global ao coronavírus. É um texto interessante para a leitura, está disponível aí
no domínio público, né, da revista Veja, um texto atual de 2020, desse mês. Então, sem poder de polícia, a OMS comanda a resposta global ao coronavírus, porque ela não tem esse poder de polícia. Quem tem poder de polícia é cada Estado-membro dentro do seu território, fazendo uma legislação, né? O que os países devem é seguir o instrumento jurídico ou a recomendação. Como são Estados-membros, né? Tem que existir coerência com relação à Organização Mundial da Saúde. E o outro texto, também interessante de leitura, é na situação atual da Covid-19 a responsabilização da China na Corte Internacional. Tá? Então existem aí pensamentos que, como a China ela começou a questão da proliferação da doença, do coronavírus, né? Existem aí estudos que ela tinha que ter notificado, segundo o artigo 6º do Regulamento Sanitário Internacional. E essa notificação chegou, mas depois de 30 dias. E aí o artigo 6º fala que o prazo é de 24 horas de comunicação para a OMS. E eles demoraram aí mais de 30 dias para comunicar que existia um vírus novo, um novo coronavírus, né, melhor dizendo, Covid-19. Então, ultrapassou o prazo previsto no artigo 6º, e aí é um texto interessante, né, atual, se a China vai ser responsabilizada ou não na Corte Internacional, aí é uma outra questão, mas que viola o artigo 6º do Regulamento Sanitário Internacional, isso não existe dúvida que viola. Na redação do texto do artigo 6º, combinado com o artigo 7º. É só ler o Regulamento Sanitário Internacional, que também é importante texto que vai anexo aí para conhecimento de vocês. Ok? Então, encerrando a nossa aula de hoje. Até a próxima. Obrigado. Valeu.